Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com essas duas pessoas maravilhosas. Vou deixar com que elas se apresentam, por favor, vai lá. Eu sou a Natália, sou professora de Geografia. Sou Gabriele, sou professora de História. E além de professoras, são minhas grandes amigas que foram convocadas para a inauguração desse canal para vir aqui comigo falar sobre um tema que a gente ama de paixão. Gosta pouco, A gente, né? gosta pouco. Que é o primeiro bebê desse trio aqui. Sobre o que a gente vai falar hoje, gente? Hoje nós vamos falar sobre movimentos contra a cultura. E para falar de movimento contra a cultura, a gente tem que falar de um ano específico, do ano de 1968. Por que a gente tem que falar de 1968? Em 1968, a partir da década de 68, a gente tem uma quantidade de movimentos que começaram a eclodir e aí estão discutindo essa contracultura vigente, né? O ano acaba ganhando um apelido, ele fica conhecido como o ano que não terminou, o ano que não acabou, porque são movimentos que estão em voga, são discutidos aí até os dias atuais, até hoje. E para entender o que essa galera tá reivindicando, né? Sobre o que, qual que é essa cultura que eles estão questionando, a gente tem que entender esse cenário. Que cenário que é esse? Eu acabei de sair da minha Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, eu tenho aí dois países que acabam se tornando potência, né? Quem são esses países? Vitoriosos, Estados Unidos e União Soviética. Esses dois países, né, saem vitoriosos da guerra através dos tratados, enfim, ganham muito dinheiro e se tornam aí potências, fazendo com que o mundo se divida, né, se parta em dois polos. Então, eu posso chamar isso de bipolaridade, beleza? Quando eu parto o mundo em dois polos, né, eu tô pensando em uma questão ideológica, política, econômica, enfim, eu tenho uma cisão e faço com que os outros países, o restante do mundo, tenha que decidir entre esses dois polos, seguir ou Estados Unidos ou União Soviética. E o que significa seguir Estados Unidos ou União Soviética? Eu tenho que seguir uma ideologia específica. Se eu decidir me aliar aos Estados Unidos, eu tenho que seguir a ideologia capitalista. Eu tenho que valorizar aí a minha elite como dona do meio de produção, valorizar o meu capital, pensar em liberdade individual. E se eu seguir essa União Soviética, eu tenho que seguir a ideologia socialista. Eu tenho que me aliar à União Soviética e tenho que pensar nesse bem-estar social, tenho que pensar na divisão mais igualitária, mais justa dos bens, enfim. Então eu estou dividindo entre essas duas potências. Enfim, dividi o mundo em duas potências e esse episódio eu vou dar o nome de Guerra Fria, né? Por que fria? Por que eu tô chamando essa guerra de Guerra Fria? O Lucas vai colocar uma charge aí pra gente, né? Pra gente entender esse polo. Eu tenho aí de um lado uma bomba, né, que eu tô chamando de bomba Z, enfim, bomba H, e do outro lado também, bomba H, bomba Z. E tem uma plaquinha nessa bomba, olha lá. Não usar porque o inimigo pode retalhar. Qual que é a ideia? E tem um exército ali embaixo, dos dois lados, e eles estão se flechando. Existe isso? Se flechando? Estão se flechando, estão trocando flechas aí, né? Essa galera tá trocando flechas e deixando a bomba guardadinha, né? Com um aviso bem grande, não posso usar a bomba porque o inimigo pode retalhar, pode revidar. Qual que é a ideia aqui, né? A guerra é chamada de Guerra Fria porque os dois países, que são os países potências que ditam aí essa ideia de ideologia, enfim, eles acabam não se confrontando cara a cara. Eu não tenho um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Mas e as flechinhas? O que é a flechinha? Eu dou uma cutucada no meu inimigo. Como que eu cutuco o meu inimigo? Através de outras guerras, usando outros países como palco aí dessa guerra. Ó, uma lembrança boa aqui. Então, toda vez que estiver falando de Guerra Fria, você vai falar que não existiu um conflito direto, ela é fria porque não tem esse bombardeio, mas é importantíssimo a gente lembrar desses outros países. Lembrar da Coreia, do Vietnã, pensar que houve sim, houve muita violência, houve morte, né? Porque esses países estão passando por essa guerra. É só os Estados Unidos e a União Soviética que não entram em conflito direto. Beleza? Não esquece isso não. Bom, então, para
obviamente, para você começar os estudos de geografia, obviamente, claro, você não vai estudar geografia sem um mapa. Você não vai Natália fazer anda isso. com mapa, assim. Inclusive, tem um aqui. Eu ando com o mapa. Elas ficam me zoando, mas eu ando com o mapa. Real. Eu ando de oficial. verdade. Pra você estudar geografia, estudar história. Gente, estudar história também não é você simplesmente. A deusa da história tá aqui do meu lado. Né? Não literalmente do meu lado, mas tá aqui. Ela sabe. Não tem como simplesmente eu virar pra você e falar assim: a guerra lá, União Soviética, Estados Unidos, aí você fica assim: onde será que é isso? Você vai pegar seu mapa e vai se localizar. Porque afinal, o que a gente faz? A gente se localiza no espaço. Porque se localizar no espaço é importante para sua vida. Então, você vai pegar o seu mapa, a primeira coisa, vai aparecer um mapa para você aí. Por quê? Porque eu sou legal. Né? E o Lucas, nosso editor, é maravilhoso. Então, ele vai colocar um mapa para você, já marcado onde está. Mas na sua vida, estude com o mapa. Vou guardar o meu mapa aqui. Era Era só pra mostrar que ela tem um mapa. Era só pra jogar na cara que ela tem um mapa. Um dos meus Entendi. mapas, não é? Mas aceito de presente se alguém quiser me mandar também. Ok, primeira coisa que a gente tem que se localizar, igual eu disse, a gente precisa entender que o Vietnã, nós vamos falar sobre a Guerra do Vietnã, né? Obviamente, estamos aqui, como Gabi mesmo disse, a Guerra do Vietnã é um dos conflitos dessa Guerra Fria, que não aconteceu entre as duas potências. Entre as duas potências o quê? Ideológicas. Entre duas potências, a gente pode pensar até num setor econômico, político também. Então, nesse momento, ó, Vietnã faz fronteira com quem? A localização no espaço. Presta atenção aqui. China, Laos e o Camboja. Então, essa é a nossa localização. Para isso, né, antes disso, a gente tem que pensar o seguinte: como essa população chegou ali? É importante também. Essa população, né, as primeiras civilizações, elas vão estar onde? Localizado no delta do rio. Esse delta que é formado por sedimentos aluviais. Achando o quê? Mas isso aí, tema para um outro vídeo, não é mesmo? Geologia, sedimentações, maravilhoso Fazendo a também. propaganda dela. Ela faz a propaganda dela. Claro, né? Cola com a gente que vocês viram. Então é o seguinte, essa população, essas primeiras civilizações vão estar localizadas principalmente ao redor, né, em torno desse rio principal. Antes dessa guerra do Vietnã, nós tivemos uma outra guerra que foi a Guerra do Indochina. Essa guerra do Indochina, né, que foi ali Vietnã, Laos e Camboja, ali no final, mais ou menos ali do século XIX, era dominada por quem? Pela França. O que vai acontecer? Logo depois, o Japão vem e domina aquela região. Então a gente está percebendo que tem um conflito. Você vai entender comigo que tem um conflito, né? Na Segunda Guerra ali, naquele pós, o que vai acontecer? Vai surgir a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã. Por quê? Porque eles querem ser independentes. Porque se você pensar no território, território é relação de poder. Então, se você tem um território... Aprendemos isso hoje. Eu ensinei pra elas Território é hoje. relação de poder. Território é relação de poder. Então, se você domina uma determinada região, você domina não somente os recursos minerais, como também uma cultura, como também uma população. Sim. Com a sua ideologia, não é verdade? Então, essa liga, né, era liderada ali por Ho Chi Minh, tá? É um nome estranho? É um nome estranho, mas não vamos julgar o cara por isso, não é mesmo? A França, então, decidiu recuperar esse território que estava com quem? Com o Japão, tá? Por quê? Porque o Japão sai derrotado da guerra. Estou falando mentira? Não, estou falando mentira. Então, o que vai acontecer? A Indochina, que a gente viu que era Laos, Camboja e a região ali, o que deu aí da China, ela vai ser, né, dominada ali. Então, o que vai acontecer? Esse Vietnã, ele é dividido em norte e sul. E aí a gente pensa, por quê? Nós temos divisão o quê? Ideológica. Não se divide um território simplesmente pela divisão. Ah, estamos dividindo aqui. Não. Então, o norte vai ser a ideologia socialista, apoiado por quem? Pela União Soviética. Então, Ho Chi Minh era apoiado pela União Soviética. E o sul, apoiado por quem? Aí é um nome estranho mesmo, tá? O nome dele é Ngo Dinh Diem. Esse nome é chique. Dominado quem? Influenciado ali pela ideologia capitalista. Então, Estados Unidos vai dominar o sul. Então, ou seja... com essa dominação ideológica, você consegue colocar ali, não somente, gente, que está Vietnã. Por que Vietnã? Do outro lado. O mapa. Desse tamanho.
né? É legal pensar nisso, né? Porque você pensa justamente Exato. nessa questão de palco, né? Você vai Exatamente. usar os Estados Unidos, aquela charge que fala não retalhar, não retalhar. Por que eu não vou usar uma bomba, né? Por que eu não vou usar um armamento mais pesado? Porque com certeza eu, enfim, chegaria lá numa Terceira Guerra Mundial e por aí vai. Aqui não. Aqui eu tenho um conflito que acaba se tornando menor, porque eu tô num espaço periférico, né? Aí você pensa comigo, uai, Estados Unidos então, uma grande superpotência, vai fazer o quê? Vai vencer a guerra. Porém, os Estados Unidos não tinham o quê? Conhecimento de geografia. Não teve aula comigo. Surpresa! Não Os tinha. Estados Unidos não tinha o quê? Natália! Não tinha Natália. Não tinha lá pra poder o quê? Ensinar geografia pra eles. Então eles foram derrotados, gente. Os Estados Unidos foram derrotados porque eles não conheciam a geografia do Vietnã. E por que isso é importante? Yves Lacoste, olha só, temos bibliografia nessa aula também, importante. Ele tem um livro muito legal que se chama A Geografia. Isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Pausa. Nome criativo. Um nome muito criativo. A geografia. É um nome bom. Tem um complemento. Isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. O que isso significa? Significa que o homem, como transformador do espaço, ele precisa reconhecer o espaço, o território em que ele está. Sim. Primeiro, Vietnã, floresta tropical densa. Região tropical. Já estudou clima? Tem que estudar clima. A prova do Enem não vai te perguntar qual o clima do... Bom, não sei, pode até perguntar. Mas a gente não tem... Por quê? O clima do Vietnã. Mas você tem que estudar climatologia para você entender a localização dentro das faixas equatoriais ali, da faixa tropical. Então, ó, clima tropical, qual que é a característica do clima tropical? Verões chuvosos, ou seja, área chuvosa, né? Aí, consequência, umidade. E uma floresta densa, gente, ainda temos lá o quê? As questões das monções. As monções, aí a gente entra em outra questão que é o quê? Alta pressão e baixa pressão. Ela olhando pra mim como se eu soubesse. Baixa pressão. Áreas de alta pressão significam, dá só um spoiler aqui da climatologia, áreas dispersoras de vento, ou seja, áreas mais secas. Inclusive os desertos do mundo estão localizados nas áreas de alta pressão. É sensacional, gente. É maravilhoso. Geografia é maravilhoso, gente. Só isso mesmo. E aí, então é o seguinte, essas monções também vão influenciar nesse clima, nesse território. Então, os Estados Unidos perde a guerra por conta de que não reconhece, não sabe onde ele está, tá? Então, ele não sabia das características físicas, ele não sabia das características territoriais, do clima e de nada. E aí, o que vai acontecer com isso? Além dele ter perdido e não admitir. Bom, primeiro só um comentário, porque eu acho muito legal esse rolê da gente entender que os próprios, a galera do Vietnã, né, os guerreiros ali que conheciam o território, vegetação, clima, parará, usaram essas coisas ao seu favor na guerra. Isso é muito louco, né? Porque mostra, inclusive, essa dimensão do poder também que o próprio território tá dando pra eles, que é de poder manipular, ou não sei se manipular é a palavra certa, mas de se articular ali e utilizar aquelas coisas a seu favor. Sim. Eu acho que essa foi uma das grandes sacadas da guerra. Estratégia, né? É, uma das grandes estratégias. Só que os Estados Unidos, eles deram basicamente 2 tiros no pé dentro dessa história, né? De um lado, eles perdem a guerra lá no Vietnã, porque não conhecem o território, não conhecem a geografia do lugar, não tem a NAT para poder ensinar para eles. E por outro lado, lá no território norte-americano, eles também perdem a guerra. Porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas para que qualquer nação financie uma guerra, ele precisa de apoio popular. É impossível uma nação financiar uma guerra por tanto tempo se eu não tenho apoio popular por detrás dessa guerra. Ou seja, eu preciso de convencer as pessoas de que essa guerra, ela faz sentido. Para que a galera, enfim, não se coloque contra aquilo e você não tenha grandes mobilizações. E esse foi o segundo tiro do pé dos Estados Unidos. Porque, de um lado, não conhecem o território, mas lá no território deles, que inclusive eles conheciam, eles caem na besteira de transmitirem a guerra do Vietnã por não chama ao vivo, né? Não é ao vivo, porque não tem como ser. Mas eles faziam pequenos vídeos, né? Faziam pequenos vídeos, repórteres faziam pequenos vídeos lá na guerra, no Vietnã, e transmitiam na televisão nos Estados Unidos. Por que é importante a gente entender isso? Televisão, nesse momento, é uma febre.
As casas, né, quem tinha ali o recurso, tinha televisão, e no momento do jantar, esse pessoal rodeava aquela mesa, chamava os vizinhos, e eles não estavam ali assistindo 9 horas da noite o Jornal Nacional, nem sei o que passa 9 horas da noite na televisão, mas não é um Jornal Nacional ou um Big Brother da vida, tá todo mundo sentado na sala esperando a guerra. E aí você tem esses horários mais nobres da televisão estadunidense transmitindo pequenos vídeos do que estava acontecendo na Guerra do Vietnã. E olha só o nível de informação que essa galera começa a ter. É a primeira guerra que existiu, que foi transmitida na televisão. E pensa, se é a primeira guerra transmitida na televisão, você ainda não tem regra de censura. Você tá passando as coisas na televisão de uma maneira, assim, extremamente aleatória. Sem filtro. Sem filtro, exatamente. Não tem como ter filtro. A galera tá botando o que dá, não tem regra pra repórter. Ah, você só pode postar. Você só pode transmitir isso ou aquilo outro. Então você tem crianças naquela sala, você tem famílias naquela sala, tá todo mundo parado, assistindo a televisão e vendo o que tá acontecendo na guerra. Sem censura, sem filtro. E é claro que isso foi um grande tiro no pé dos Estados Unidos. Por quê? Porque é quando essa população estadunidense começa a perceber que aquela guerra não fazia tanto sentido quanto eles achavam que fazia. E aí imagens como essa, Grande Lucas, coloque as imagens para que as pessoas vejam o que estava sendo transmitido nessa televisão. O que estava todo mundo assistindo 9 horas da noite enquanto jantavam. Eram cenas como essa que começaram a assustar essa população estadunidense. Porque a princípio, o que eles pensavam? Bom, os Estados Unidos estão financiando, pagando essa nota, levando, não, mais do que isso, né? Levando os nossos jovens para essa guerra. Por quê? Tem que vencer o comunismo. O comunismo é um problema, é um monstro que tá comendo as criancinhas, os guerrilheiros e parará que estão destruindo o mundo, que lá do Vietnã vão afetar a gente aqui nos Estados Unidos, é uma lógica meio louca, mas é o discurso, é o discurso que a gente tem acontecendo. Quando eles começam a ver essas imagens na televisão, o que eles percebem? Pera, não é bem desse jeito. Não tem esse monstro desse tamanho que os Estados Unidos ou que o nosso governo, enfim, tá pintando pra gente. Porque nas imagens como essa que vocês viram, você tem, na verdade, crianças completamente atordoadas, crianças desamparadas, correndo nuas, assim, e alguns soldados vindo atrás. Olha a situação de vulnerabilidade dessa população vietnamita. E quando isso chega na casa das pessoas nos Estados Unidos, isso choca. Ué, vocês não estavam lutando contra os comunistas? Não era contra o monstro que estava acabando com as criancinhas? Por que tem criança aí sofrendo com a guerra? Não só essa imagem, a gente tem outra. Nessa outra imagem que vocês estão vendo, essa situação aí de um general apontando uma arma para a cabeça de uma pessoa, essa foi uma das primeiras imagens que trouxe grande choque para a população. Por quê? Na hora que você olha, você pensa, bom, obviamente, vemos aí nessa imagem o quê? Vemos aí um general vietnamita, da galera que é comunista e parará, e ele está apontando a arma para a cabeça desse inocente, dessa pessoa aí que não tem como se defender, tá com os braços presos e etc. Mas quando eles vão descobrir a história por detrás dessa imagem, o que eles identificam? Que na verdade o general estava do lado dos Estados Unidos. E essa pessoa que está com as mãos presas ali, sem poder se defender, que, enfim, logo em seguida dessa imagem, porque isso é uma foto, mas logo em seguida morre com um tiro na cabeça, a queima-roupa ali, ela era um vietnamita. E que, sinceramente, não apresentava ameaça. Que tipo de ameaça essa pessoa apresentava? Sozinha, de mão amarrada, com outros soldados ali atrás, ou seja, né, se fugisse outras pessoas o pegavam, que ameaça ele apresentava? É quando, então, essa população estadunidense começa a repensar o seu apoio à guerra. E esse processo de ver, refletir sobre o que está acontecendo e repensar se era plausível esse dinheiro e esses jovens que estão morrendo na guerra, a gente dá início a uma série de mobilizações, a uma série de inquietações em várias camadas, em vários grupos sociais diferentes, que por causa da Guerra do Vietnã, na verdade a Guerra do Vietnã foi um estopim, né? Ela só deu uma oportunidade para que esse pessoal fosse para as ruas e, enfim, quebrasse tudo, saísse das suas casas,
reivindicando outras questões importantíssimas para essa sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar. Esses movimentos que seguiram essa inquietação da população estadunidense e de todo mundo diante de uma guerra que não fazia o menor sentido, a não ser uma questão ideológica. Sim. E aí, olha como é que é engraçado isso, né? Retomando um pouquinho o que a gente falou, o que é esse movimento contra a cultura? Pensar que essa galera tá lutando, então, contra a cultura vigente. E que cultura vigente que é essa cultura norte-americana naquele momento? Uma cultura de guerra, né? Eu tô levando aí... Estadunidense. Estadunidense. É bom a gente falar, Essa é boa, essa é boa. É Essa ótimo. galera que acha que é dono de América, né? Norte-americana. Falei Mas norte-americana. Aí, gente, vou mostrar pra ela aqui Ok, vamos lá. no meu mapa. Bom, aqui, gente, é desse jeito, porque a gente fala as coisas e a outra fala e a gente reflete sobre o que a gente falou, Exato. entendeu? E é assim que é bom, nós somos amigas por favor. Vai Beleza, pelando, vai lá. Não, mas foi tudo combinado. Estadunidense. Foi tudo combinado, tá? Então, essa população estadunidense está vivenciando justamente esse período de guerra, né? E aí, o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho uma juventude, né, que está sendo convocada para essa guerra, uma juventude aí, né, de, enfim, filhos, que a gente vai chamar de geração baby boom aí, que é justamente o que a gente chama de filhos da guerra. Quem são esses filhos da guerra, né? Eu tenho uma geração que viu o pai ir para a Segunda Guerra Mundial, né? Viu esse pai passar por esse período, viu a mãe dentro de casa sair e ir para o trabalho para assumir o posto desse pai que tá na guerra. Então, uma mulher que era uma mulher que estava dentro de casa, usando aquele cabelo de laquetos, bonitão, enfim, né? Ter que se despir desse papel, né, de dona de casa, de esposa perfeita, e ir para as indústrias, ir para as fábricas para gerar a renda que era necessária, porque o pai desse menino tá lá na Segunda Guerra. E aí, esse menino tá crescendo, enfim, o pai volta da guerra, o pai tá... Vou ser trágica agora. O pai tá amputado. Da ênfase. Esse pai volta e tá amputado, né? Enfim, perdeu um dos órgãos, aí perdeu a perna, e aí não consegue mais... Nossa, meu Deus. Bad vibes. Mas, enfim, ele não consegue mais exercer, né, esse papel de o grande provedor financeiro dessa família. E aí, quando ele volta, ele quer que as coisas voltem, que a lógica seja aquela lógica de quando ele saiu pra guerra. Então, ele quer assumir esse papel de provedor, ele não quer que a sua esposa trabalhe, ele não quer que a sua esposa esteja na rua, na indústria, né? E esse menino tá crescendo com todo esse conflito, vendo esse pai e essa mãe brigando, tá vendo esse pai, né, enfim, tentando buscar esse lugar, a mãe também ocupando um outro lugar, não conseguindo mais se encaixar no laqueio, né, nessa lógica aí. Então a gente vê esse filho, né, que precisa se voluntariar e que não tá querendo, tá? Eu sou essa pessoa que interrompe a Gabi, desculpa, Gabi. Mas sabe uma coisa que é legal a gente pontuar sobre esse caso? É que isso aqui, gente, a gente não tem registros de uma família que de fato aconteceu todas essas coisas. Porém, entendendo o contexto que eles estão vivendo, muito provavelmente essa foi a realidade da maior parte dos sobreviventes, né? Desses pais que voltaram da guerra. Isso que a gente tá falando dos que voltaram. Os que não voltaram, os filhos foram criados pelas mães. Sim. E as mães assumindo todos esses papéis, né? Então é justamente isso, né? Um conflito. Eu gero esse conflito e é esse conflito que marca essa geração. Sim. Que não quer de jeito nenhum participar dessa guerra. E pra piorar, né? Se não bastasse crescer com todo esse conflito, o pai amputado, brigando com a mãe, eu ainda tô vendo as imagens que a Hannah passou na televisão, né? Eu não tô identificando esse inimigo, esse monstro comunista, né? Eu não tô vendo ninguém comendo criancinha, eu não tô vendo bicho papão, pelo contrário, eu tô vendo esse general, esse, né, estadunidense, enfim, né, ser extremamente cruel, violento com alguém que tá lá, igual a gente viu, amarrado, né, enfim. E a ideia é essa galera não quer isso de forma alguma. Então como que a gente vai lutar contra essa cultura? Divulgando o tal do paz e amor, né, muito bem aqui representado, eu tirei o né? E aí a gente começa a entrar aí no movimento hippie, né?
A gente tem uma geração que começa a questionar a guerra, e aí eu tô falando de movimento, de ir pra rua e de começar, né, enfim, de sair de casa. Esse jovem sai de casa, ele não quer mais aquela lógica, ele não quer reproduzir o laque da mãe, também não quer reproduzir o discurso do pai, e aí ele quer sair de casa. Essa galera vai começar a montar comunidades, né, enfim, e aí valorizando a natureza, em detrimento dessa sociedade louca de consumo, né, renegando aí o American Way of Life, enfim, vai ficar para uma próxima aula, mas renegando esse consumo desenfreado, né, que tá aí pós-Segunda Guerra, e aí esse cara vai começar a criar outros mecanismos, né. A gente tem um festival que marca o grande ápice e ao mesmo tempo o fim do movimento hippie, que é o Woodstock, né, um festival de música, enfim, que vai ter muito rock, muito sexo, muitas drogas. Essa galera tá pregando essa liberdade a qualquer custo, né? Então eu vou criar essa questão do sexo, tirando esse tabu, eu vou criar essa questão da droga, tirando esse tabu, tudo isso, e pensar numa liberdade. Tem uma questão, Lucas? Coloca aí, coloca aí pra gente. Né? Eu não vou falar da questão como um todo, porque, enfim, né, nosso tempo aqui tá corrido, fica pra uma próxima oportunidade, mas essa imagem, eu quero que vocês prestem atenção na imagem, e aí a gente vai falar também da alternativa correta. Já vou dar um spoiler aqui, né? A imagem, cadê a imagem? Tem a imagem aí? É justamente, né, primeiro, um cartaz, acho que eu tô sem essa imagem, não tô? Então coloca aí, Lucas, coloca aí. É um cartaz, né, e a ideia do cartaz é amor e não guerra, né? Então a ideia é justamente essa. Essa galera tá pregando paz e falando, olha, eu não quero ser voluntário, eu não vejo sentido nessa guerra e eu não quero participar disso, tá? E a alternativa eu coloquei, tenho certeza. Coloquei? Não coloquei, coloquei. Enfim, qual que é a alternativa? O Lucas vai colocar aí pra gente, né? A alternativa vai falar do uso do corpo dessa galera como ato político. Qual que é a ideia aqui? Através da vestimenta. Sim. Então eu tô me desligando dessa questão de consumo. Eu tô pegando um jeans, eu tô reutilizando esse jeans. Eu tô pegando um tecido e tô reutilizando. Então a vestimenta, o cabelo é muito característico também, né? Então eu tiro aquele laque e ando com uma coisa mais, enfim, livre mesmo. Então essa galera tá usando o corpo, eu tô usando a minha roupa, eu tô usando esses cartazes, eu tô usando meu trailer para poder fugir dessa lógica de consumo e criar aí, como um ato político mesmo, criar essa contracultura. Mas é interessante sobre isso aí do movimento hippie, né? Que eu vou trazer a filosofia, né, gente? Porque a gente não pode deixar de falar. O movimento hippie, ele vem com uma influência muito forte de uma corrente filosófica que ficou muito conhecida nesse momento, que foi o existencialismo, né? Principalmente o existencialismo de Sartre. Porque essa ideia de que nós construímos a nossa própria identidade. É a ideia de que nenhuma tradição, nenhuma regra ou convenção social que define quem nós somos ou como devemos ser. Mas nós, a partir das nossas experiências no mundo e das nossas escolhas, é que nos constituímos enquanto ser. Ou seja, somos extremamente responsáveis por tudo que acontece com a gente e por tudo que nós somos. Porque a lógica do movimento hippie, a grande crítica que eles estão fazendo, no fim das contas, é que eles não querem viver como os pais viveram, entendendo que os pais se submeteram a padrões e convenções sociais, se isentando ou fugindo das suas responsabilidades sobre quem se tornaram. E aí essa galera, esses jovens, porque pensando aí na nossa historinha, ele tinha, sei lá, os 4 anos quando o pai voltou da guerra, cresceu dentro do conflito. Nesse momento da guerra do Vietnã, ele tem lá os seus 20 e tantos anos, né? Com seus 20 e tantos anos, ele já tem uma certa autonomia para poder sair de casa, né? Uma liberdade ali. Ele fica revoltado porque é nessa faixa de idade que os outros jovens estão sendo convocados para a guerra. E aí a gente lembra daquela música dos Vietcongs lá, do Engenheiro do Havaí. Essa aí mesmo. E aí, essa galera começa a pensar assim, eu não vou ficar dentro de casa. Eu quero sair dessa lógica. Essa lógica de família nuclear,
monogâmico, desse relacionamento monogâmico, não faz sentido. Convenções sociais que me impõem que deve ser. Então, acho que esse é um ponto-chave, né, ali do movimento hippie, como que ele está sendo influenciado por essa filosofia existencialista que diz que a nossa essência, né, ela não está precedendo a nossa existência. Mas não foi só o movimento hippie. Desculpa, você tem mais coisa pra falar? Não. Tá bom. Mas não foi só o movimento hippie que... a questão... Não, de novo, tá, gente? Tentando de novo, mais uma vez. Não foi só o movimento hippie que se instaurou e se consolidou nesse momento. Olha, não tem minha parte. Tem. Deixa eu achar aqui minha parte, gente. Porque, oi, tudo bom? Não tem. Que a Natália não colocou. Ok. Então, vamos lá. O ponto aqui, como nós dissemos, né, essa questão, essa revolta em relação à Guerra do Vietnã, ela foi um estopim para vários acontecimentos, para várias manifestações e etc. Ao mesmo tempo, simultaneamente em que nós temos todo esse conflito acontecendo no Vietnã, nós também temos um outro movimento acontecendo dentro dos Estados Unidos, que é o movimento a luta pelos direitos civis da população negra, enfim, dentro dos Estados Unidos. Por quê? O que a gente vai ter? Qual que é o nosso contexto? A gente aboliu a escravatura, né? Não vai ter escravidão mais, depois da Guerra de Secessão, Guerra de Secessão mesmo, né, amada? Guerra de Secessão, amada. Depois dessa guerra, a gente vai... Não faz parte. Amada. A gente não tem mais escravidão, todo mundo tá livre, tá de boa. Porém, entretanto, todavia, dentro dos Estados Unidos, nós temos essa ideia das federações, né? De certa forma, os estados, eles têm uma certa autonomia na maneira como eles vão lidar com as suas leis e eles vão reger lá a sua legislação, seja o que for. Dentro desse contexto, o sul dos Estados Unidos ficou extremamente marcado por uma política de segregação, né? Os Estados Unidos vai perpetuar a desigualdade existente entre brancos e negros. O ponto é que eu acabei com a escravidão, mas eu não dei condições iguais para que essa galera se desenvolvesse ou crescesse, ou tivesse uma ascensão social. Mais do que isso, eu não só não dei essas condições, como eu mantive a desigualdade com um discurso muito positivo, que é esse lema dos separados, porém iguais, né? Olha, a segregação... a segregação era exatamente essa ideia de que brancos e negros precisavam se manter separados, eles precisavam dessa distância, porque assim eles se constituiriam enquanto indivíduos e seria muito melhor para todo mundo, separados, porém iguais. Olha que loucura esse discurso, e como que dentro, no sul principalmente, essa lógica da segregação, ela está muito presente. Não sei se você já viu, mas nós temos algumas imagens desse período em que você tem, era o bebedouro, né? Que tinha um para negros e para brancos. A praia, isso, e o exemplo clássico que a gente tem, o ônibus, ele é um bom exemplo disso, tinha lugares específicos para cada grupo. Um filme que eu gosto muito de assistir, que é o Histórias Cruzadas, ele conta um pouco dessa situação, um povo sulista, típico sulista, vivendo dentro dessa lógica da segregação. E aí o enredo da história é mais ou menos uma mulher que quer separar os banheiros, né? Ela quer aprovar lá na lei civil que os banheiros precisam ser separados, porque as doenças dos corpos eram diferentes. Então, o que a gente percebe? Nós temos uma liberdade, porém uma segregação. E diante dessa segregação, inicia-se a luta pelos direitos civis. E aonde que temos essa luta, o início dessa luta? Com Rosa Parks. Rosa Parks, em 1955, acontece uma situação, ela tá voltando do trabalho, e dentro do ônibus você tem esses lugares separados, e aí você tem lugares para brancos, lugares para negros. Ela estava sentada nos lugares para negros, ela estava ali, cansada do trabalho, sentada de boa. Quando entra um branco no ônibus e não tem lugar para ele. E aí o motorista avisa assim, galera, desocupa essa linha de cadeira aí, da linha dos negros, né? Levantem-se e deem lugar para que essa pessoa branca possa sentar. E a Rosa Parks decidiu que ela não levantaria. Todo mundo obedeceu, todo mundo levantou e saiu, e ela ficou. E aí, isso causou um tumulto, né?
né? Isso causou uma revolta, o ônibus parou e ela foi multada, ela sai multada e etc. E isso vai causar uma grande comoção dentro dessa comunidade de Montgomery. Eu não sei falar isso em inglês, mas é o nome lá da região, Montgomery, eu não sei, acho que é assim que fala mesmo. Mas. Tá arrasando. Tô arrasando? Então, Tá obrigada. arrasando. Tô passando essa vergonha no Não, programa. não. Então tá bom. O ponto é que eles, então, você tem uma grande comoção, essa galera começa a se mobilizar. E Martin Luther King, pastor, então, de uma dessas igrejas protestantes na comunidade de Montgomery, porque agora que eu tô arrasando eu quero falar de novo, ele vai se mobilizar. Ele fala assim, galera, não, é um absurdo isso. Ela foi multada porque ela não levantou da fileira, era uma pessoa. Ele poderia ter sentado do lado dela. Não. E ela levantou e foi multada e causou esse fuzuê todo. A questão é que ele vai se unir ali com a sua comunidade e vai iniciar uma luta pelos direitos civis. E essa luta, ela vai estar acontecendo simultaneamente à revolta que está se dando por conta da Guerra do Vietnã. Tanto que, em 64, Martin Luther King ganha o Prêmio Nobel, e ele, dentro desse status que ele ganhou, ele começa a levar essa galera que lutou pelos direitos civis, que conquistou os direitos civis, para as mobilizações em favor do fim da Guerra do Vietnã. Então ele também vai se envolver nesse debate, mas o mais importante é a gente entender que também nessa década de 60, você está tendo a conquista desses direitos, os direitos civis, os direitos de igualdade mesmo, igualdade jurídica, né? O fim dessa segregação, que é fundamental da gente entender que está acontecendo nesse momento e que ganha muita força também por causa do contexto de Guerra do Vietnã. Nós temos alguns outros representantes, mas um outro grande exemplo, um grande representante dessa luta pelos direitos civis é Malcolm X, né? A gente fala sobre uma diferença, não que ela seja a única diferença, mas uma das diferenças entre Malcolm X e Martin Luther King são as propostas que eles tinham acerca de como lutar contra essa supremacia branca e, enfim, a situação que eles estavam. Enquanto você tem Malcolm X que apoia uma certa força, o uso da força para a conquista desses direitos, para a conquista desse lugar da pessoa negra dentro da sociedade estadunidense, Martin Luther King já estava numa vibe mais pacífica, né? É uma lógica muito legal, né, Malcolm, que é pensar que se a polícia, ou melhor, se esse corpo burocrático que deveria me dar segurança e não permitir que eu seja violentado, né? Se esse corpo burocrático não me atende, eu tenho que ser esse corpo burocrático. Sim, que é a proposta dos Panteras Negras, né? Que aí quando você tem esse movimento Panteras Negras, que foi um dos movimentos interno ao movimento negro dentro do período da luta pelos direitos civis. E qual que é o rolê deles? Qual que é a proposta? É exatamente isso que a Gabi falou. Se essa polícia, né? Se esse corpo, você falou bonito. Corpo burocrático. Corpo burocrático. Se esse corpo burocrático que deveria me proteger tá entrando dentro dessas comunidades e matando os jovens negros e sendo extremamente preconceituoso na hora de lidar, racista na hora de lidar com essas batidas, ou seja, o que for, nós precisamos nos militarizar em algum sentido, né? A gente precisa se armar. Nos defender. E aí é uma galera, os Panteras Negras, né? É uma galera que tá aprendendo luta. É uma galera que tá se armando, que tá se colocando nessa posição de polícia das comunidades negras, né? Eles são os protetores. E é daí, enfim, que vem, né, o Pantera Negra, herói da Marvel, porque a proposta do Pantera Negra é exatamente essa, proteger o Wakanda, que é essa comunidade negra que, enfim, que tem toda essa cultura da africanidade viva e presente, e para proteger essa galera, ele se empodera, ele toma lá os coisinhas lá dele, fica forte. Território, relação de poder. Olha, ela gosta de falar de geografia, ela gosta disso. Então, Panteras Negras foi um desses movimentos, uma dessas frentes do movimento negro, no período, na década de 50, 60, mas nós também temos os Black Powers, a ideia do Black Power, que também se constituiu como uma frente do movimento, que traz, eu gosto dessa parte, porque... Sério? Nem sabia! Eu nem sabia. Sabe o que é legal? Porque o que a gente percebe nessa década de 60? Que você tem um marco, isso é um marco dentro da ciência política, um marco na forma de se protestar, na maneira que
você está usando o próprio corpo como manifesto. E os Black Powers eram exatamente essa ideia, essa frente que está trazendo a ideia do corpo, da corporalidade para o debate político, como os hippies. Dizendo que esse meu corpo, ele não é só um corpo em esfera privada, ele é um corpo em esfera pública. Esse meu corpo, ele está sujeito a debate. Eu posso levá-lo, né? Eu posso levá-lo como um símbolo político. A ideia do cabelo, eu uso o meu cabelo natural, né? Eu armo o meu cabelo como a minha coroa. Essa ideia de que esse meu cabelo, ele diz algo político sobre mim. Essas minhas vestimentas, elas dizem algo político. E aí o resgate da cultura dessa africanidade. Por quê? Quando você tem você traz lá os escravos de África para Estados Unidos, você traz uma ruptura. Uma das grandes estratégias para que essa galera perca sua identidade e se submeta é a perda da cultura, é a perda da identidade, da sua relação, o seu vínculo com essa africanidade. E agora, dentro dessas frentes que estão se levantando em década de 50, 60, nós temos a proposta de retomar essa aparência, essa estética. E essa estética, ela é mais do que só uma estética, ela é política, ela diz sobre o grupo, ela diz sobre uma luta, enfim. Me exaltei, né? Mas, ok, deu pra entender o que eu quis dizer. Bom, claramente, um dos movimentos que a gente não poderia aí deixar de citar é o movimento feminino, né? Esse movimento feminino aí a gente também tem que pensar, né, nessa inserção, né, da mulher nesse mercado de trabalho, né? Que a gente teve ali uma realidade pós-Segunda Guerra Mundial, como a gente já, né, discutiu, enfim. Então essa mulher está inserida nesse mercado de trabalho. E ela vai tomar... Gente. Olha lá, ela fica emocionada. A mulher no mercado de trabalho, ela não é simplesmente, estou trabalhando, porque às vezes você, menino / homem que está assistindo, pode estar pensando, mercado de trabalho, trabalhar. As mulheres, elas não eram autorizadas a trabalhar, né? Não autorizadas às vezes não pelo próprio Estado, mas às vezes pela família, né? Pela própria cultura. E por muito tempo pelo Estado também. Exatamente. Então, o fato da mulher estar ali inserida nesse mercado de trabalho e além, somado a isso, o fato da pílula anticoncepcional dá a essa mulher um poder. Que poder é esse? Autonomia, né? Autonomia. Fim da monogamia. Sim. Não, elas gostam de liberdade. Exatamente. E o fato de você controlar se você quer ou não uma gravidez. Sim. E quando você quer uma gravidez. Então, esse anticoncepcional, ele vem, né, para dar autonomia a essas mulheres, para elas controlarem quando elas querem ter filho, se elas querem ter filho, né? Tem um movimento, né, que foi a queima dos sutiãs, inclusive aí fica a reflexão pra você, pra que o sutiã? Eu gosto de levantar essa... É a bandeira da Natália. Essa eu levanto. A coisa dela é isso. Pra quê? Eu me pergunto pra quê, né? Mas, outra discussão isso aí, senão eu vou empolgar, vou ficar 3 dias aqui. Né? Teve esse movimento dessa queima de sutiãs. A gente sabe que essa queima de sutiãs, ela não foi uma queima real com fogo, né? Por uma situação, era um evento público. A gente estava falando ali no Miss América, né? Que era um local público, então não poderia tacar fogo. Você não pode tacar fogo. Propriedade privada, né? Gente, o Estado não vai permitir que você faça isso, né? Legalmente isso não é permitido. Então esse protesto é o quê? Ele vai ser uma imposição da imagem feminina. Por quê? Sim. Né? Você está mostrando o seguinte: ei, eu quero quebrar isso aqui. Quebrar o quê? Aquele padrão de beleza, quebrar aquela ditadura da beleza, a qual está aí até hoje, inclusive, né? A gente tem que quebrar essa beleza, inclusive, quebrar a beleza não. Quebrar esse padrão de beleza, né, até hoje. Então, quando a gente pensa isso num contexto Enem, né, teve uma questão que inclusive trouxe a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela tem uma... Eu sou apaixonada dela. Que era friend do Sartre, do existencialismo, então ela tem essa pegada do existencialismo, né, isso é importante. Sim. Ela diz o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Como assim, Brasil? O que significa isso? Significa que você tem um papel por ser mulher. Você tem um papel de gênero.
né? Você vai nascer, você vai crescer, ou deve ter. A né? sacada é essa, não é que é. Exato, claro, óbvio. Deve ter. Então, a sociedade, ela vai te colocar o papel de gênero. O que uma mulher deve fazer, o que um homem deve fazer. Né? Então, o Enem traz essa questão, o Lucas vai colocar essa questão para vocês aí. Né? Eu não vou falar exatamente dessa questão aqui. Mas, nessa questão, a gente vai pensar ali sobre essa questão de o quê? Dessa quebra, né? Eu preciso quebrar com o que está acontecendo ali. Esses papéis, eles não devem existir. Né? Na verdade, olha, eu acho que a reflexão de Simone de Beauvoir é mais profunda. Ela é mais profunda. Ela é profunda, mas não dá tempo. Não, só pra você entender o que eu tô falando. Você não tá entendendo, a Catinha interrompeu um minutinho. Esse é seu pagode aí, ela quer te interromper um minutinho. Eu não levantei. Mas sabe o que é? É porque, tipo assim, é mais, quando ela tá colocando essa ideia do tipo, não nasce mulher, torna-se, ela tá dizendo pra nós que é uma performance construída. Sim. E tudo que é construído pode ser desconstruído e repensado. Sim. E aí, de fato, ela não tá dizendo, então vamos acabar com tudo, tipo assim, meter o fogo e tal. Ela tá dizendo, é possível, está passível de ser repensado. Não é porque você nasceu mulher que você precisa se enquadrar em todas as expectativas sociais que são lhe impostas. Você pode ser fora da caixa. Isso não tá errado, não quer dizer que você tem um problema, que você tem que ir pra terapia pra tratar ele, né? É um pouco dessa ideia, apesar de todo mundo devia ir na terapia. Mas essa ideia de que não é porque você não se comporta de acordo com a expectativa que você tá errado. Sim. Ok. Esse tornar-se tá ligado a uma questão assim, e aí a gente pensa nessa questão do movimento contra a cultura, justamente isso, né? Se você pergunta, sei lá, pergunta pra sua avó, pra sua mãe, você fala, o que é mulher? O que ela vai descrever? Né? Tem que ter o cabelo grande, tem que ter o cabelo curto. Não existe isso, né? Isso tá muito simbólico. Você pega um bebê, e aí? Não tirou a roupa do neném. Tá de roupa amarela. O neném é o quê? Né? Essa construção. E aí construiu-se essa ideia de um papel, criou-se, né, esse papel pra mulher, esse papel pro homem, coisa que na verdade a gente sabe que não. Sim, não faz a sociedade cria, né, esse papel. Sim. E elas colocam, igual eu falei pra vocês, colocam fogo aí numa lata de lixo, inclusive nos sutiãs. O Lucas vai colocar a imagem pra vocês. rímel, batom. Tudo que representa esse universo feminino, né? E o mais bizarro é que nessa época tínhamos algumas propagandas que também o Lucas vai colocar pra vocês, essas propagandas na tela, no qual a mulher aparece servindo ao homem, né? A mulher está ajoelhada a esse homem. A mulher está... o homem sopra... Bafora na cara dele. Se algum homem abafora na sua cara... Eu dou na cara dele. O que é isso? Nossa, ou seja, a mulher está sempre aos pés, né, desse homem. E é bizarro. Essa ideia, calma aí, rapidão. Essa propaganda, volta aí, Lucas. Essa propaganda é legal porque, tipo assim, é ruim, não é legal, é chata ela. Mas ela, o que tá escrito, né, tipo assim, mostra pra ela quem que é o dono do mundo. E é por isso, o problema, e aí a gente entra num equívoco, né? O problema não é a mulher, tipo assim, né, sei lá, você quer fazer alguma coisa pra um homem, tudo bem, você se sinta livre, tal. O problema não é esse. O problema é que ela o faz porque o mundo é dele. Sim. E aí, tipo assim, essa condição. Eu faço isso, eu estou a serviço porque o mundo é dele. E não porque eu quero, eu tenho autonomia pra poder servir homem ou não servir, pra poder ficar ajoelhada na frente do homem. Não, a questão é, o mundo é dele. E ele vai me mostrar que o mundo é dele enquanto eu o sirvo. Então, eu acho que essa é a distorção que a gente tem e que é a distorção a qual que elas estão reclamando. Não, e pensar que isso tá sendo veiculado, né, de maneira ampla. E aí, a mulher que está assistindo, olha que bizarro isso. A mulher que está assistindo essa propaganda, o desejo, né? Porque qual que é a ideia, qual que é a lógica aqui do... O Lucas vai falar do marketing, não sou eu, mas qual que é a lógica da questão comercial, né? É vender uma imagem. Então, a boa mulher, né? É a mulher que tá atendendo a esse homem. É a mulher que tá calada e sentindo a baforada do cigarro. Exatamente. Né? Sim. Na cara, assim. E aí tem essas outras imagens que... Sim, tem uma outra que é a propaganda de cueca que vai estar aparecendo aí pra vocês, que tá falando dê para o seu namorado, né? A propaganda, inclusive, do Dia dos Namorados, né? E... Enfim, né, gente? A gente já entendeu o que isso quer dizer. E uma propaganda atual que fala sobre essa questão do cara chegar com a aliança e a mulher abrir as pernas. Ok. Mas você é livre de escolha.
Ok? Que fique isso muito claro. Que é pautado nas escolhas. Vou falar rapidinho, só citar, pra gente falar que não deixou de falar. Nesse mesmo contexto, tá? Pensar no movimento estudantil. É isso mesmo, né? Então, nesse mesmo contexto, procurando. Só pra gente não deixar de citar, né? A gente não vai abordar, mas fica aí a dica, né? Para nossos próximos encontros, né? É um movimento estudantil que está acontecendo em maio de 68 e que movimenta uma quantidade gigantesca de estudantes, né? Nesse momento ela se torna quase a segunda maior movimentação no mundo naquele momento, em Paris, reivindicando justamente essa mesma lógica que a gente está pensando aqui do contracultura, né? A questão, por exemplo, do dormitórios que eram separados, homem e mulher, enfim, toda essa lógica. E o bacana desse movimento estudantil é que naquele momento ele consegue abarcar um operariado que também está extremamente insatisfeito em Paris. Então esse operariado vai se juntar a esses estudantes e eles vão movimentar ali, tentar criar justamente esse movimento, né, de dispersão dessa lógica, que é uma lógica distante desse operariado, distante do direito do estudante, enfim. Para além desse movimento estudantil, só para citar também, em 69 a gente tem o início, né, do que seria aí engatinhando o movimento LGBT, né, que naquele momento era LGBT, ficava aí só no LGBT, fazendo jus, né, reivindicando o espaço e o direito dessa comunidade, dessa minoria. E lembrando que esses movimentos, eles permanecem, né? Porque o ano de 68 foi um ano que não acabou, não terminou. Justamente por conta disso, né? Tudo que a gente está discutindo hoje, abre seu Instagram e agora, e tudo que você está vendo que está sendo discutido, agora começou em 68, 69, né? Justamente por conta disso. E assim, uma coisa interessante que esses movimentos, eles continuam. Muitas das reivindicações que nós tínhamos em 68 ou na década de 60 de uma maneira geral, são reivindicações que nós temos até hoje, mas também muitas coisas, elas foram inclusive superadas, assim, né? Ou as problemáticas, elas mudaram também em algum nível. Esses movimentos, eles permanecem, mas eles estão se reinventando a todo momento, porque a nossa realidade social, ela muda o tempo inteiro. E nós falamos basicamente sobre o contexto estadunidense e agora Paris, falando sobre o movimento estudantil, que foi um movimento também do proletariado, enfim. Uma questão de reivindicação de condições melhores de trabalho e tal. Mas, no Brasil, nós também temos uma proposta. Ela ama. Uma proposta, é por isso que eu tirei dela, porque senão ela vai falar demais, brincadeira. Verdade, ela arrancou. Uma proposta de movimento também, de uma forma de mobilização, de contestação. Contestação de quê? O que está acontecendo aqui no Brasil? Se você se lembra bem, nessa década nós temos uma ditadura aqui no Brasil. E uma ditadura que viveu anos de chumbo, ou seja, anos de extrema repressão, né? Uma ditadura... A gente tá no auge, né? O AI-5 que acabou de ser instaurado. 69. A gente tá no auge da nossa ditadura militar, no ápice desse movimento aí, pensando nesse AI-5. Então, essa repressão e aí fim dessa liberdade individual, aumento uma dessa censura no nível surreal, enfim. É isso que está acontecendo aqui. Nós temos uma censura absurda, né? As televisões, a televisão... Enfim, tem uma música do Caetano Veloso, que é Alegria, Alegria, que ela conta muito de como que foi essa censura no período da ditadura, como que essa ditadura tá manipulando as informações que estão alcançando a galera, que foi uma música escrita nesse período para contestar esse período, e é desse movimento que a gente está falando, que é o Tropicália. Aqui no Brasil, é claro que nós não temos grandes mobilizações de ir pra rua, de queimar sutiã. Por quê? Porque a gente está numa ditadura e ali não era possível. Porém, o que era possível? Fazer arte. Porque na época tava na moda esse negócio de festival de música. Então essa galera escrevia músicas contestatórias, músicas que contestavam a ordem vigente, que falavam contra essa ditadura, que denunciava os comportamentos abusivos dessa ditadura e que era a oportunidade que eles tinham de passar isso meio que debaixo dos panos, e quem entendia, quem não entendia, assim, né, cantava todo felizinho, batendo palma. Depois se você quiser procurar no YouTube, tem os vídeos desses festivais, inclusive um do Caetano cantando Alegria, Alegria, que é fantástico. Uma galera vestidinha com aquelas roupinhas bonitinhas, dos cabelos penteados. É muito bom. Sem saber.
super criticando a ditadura e a galera. Esse movimento Tropicália, né, que a gente tem Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, o que mais? Enfim, é os que eu lembro agora, mas você tem uma galera, depois você vai ver. Ela sabe todos. O ponto é que essa galera começa a usar da arte, da música, pra poder denunciar o que tá acontecendo naquele contexto e também se mobilizar. É um movimento muito forte, nesse sentido de que eles estavam, de fato, mostrando o que a censura estava tentando esconder. É claro que em algum momento a censura descobriu o que a letra da música dele queria dizer, tanto que Caetano e Gil foram exilados e etc. Enfim, não vou entrar nesse ponto. Depois a gente fala disso. Ok? Pra finalizar. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, vamos pra indústria. Quer falar mais alguma coisa? Então eu vou concluir aqui, vamos terminando a nossa aula. Até amanhã. Vamos terminando a nossa aula. Eu quero concluir todos esses temas que a gente levantou, gente. Em todos esses movimentos você vai encontrar inúmeras questões do Enem falando sobre eles, né? São questões que estão em voga, o Enem cobra. E nessa conclusão, eu queria só focar no papel que a indústria cultural, ou melhor, os meios de comunicação em massa tiveram nessa propagação, nessa incidência, né, como que chama isso? Nesse fogo de mobilizações e movimentos, como que essa televisão, mostrando o que estava acontecendo na guerra, fez com que todo mundo se acendesse e ficasse exaltado com o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, diante dessas mobilizações, do desenvolvimento dessas mobilizações, os próprios meios de comunicação em massa serviram para desagregar essas mobilizações. O movimento hippie é o maior exemplo de todos. Porque de todos esses movimentos que a gente falou, o único que a gente não tem mais, né, assim, a gente não conhece, não está muito presente, é o movimento hippie. O que aconteceu? Como o movimento hippie tinha uma pegada muito artística, muito visual, né, muito da música, isso foi facilmente apropriado pela indústria cultural. Os elementos, as características, né, os símbolos do movimento hippie foram, assim, se tornaram mercadológicos. Exatamente. Foram engolidos, essa é a palavra. Foram engolidos pela lógica mercadológica da indústria cultural. Os meios de comunicação em massa, eles vão ali, né, fazer com que esses símbolos sejam extremamente propagados e esvaziados de sentido. Então, o que eu acho legal dessa reflexão é a gente pensar como que esses meios de comunicação em massa contribuíram para o início, mas também se apropriaram desses símbolos para esvaziá-los de sentido. E fazer com que as vestimentas e todas essas características fossem tão divulgadas e usadas que hoje não querem dizer mais nada. Hoje, se eu usar uma brusinha de coisa oriental... todas as nossas roupinhas são coisas que nós... Exatamente. Então, né, então você esvaziou ali de sentido, né? Se você já conhece um pouco sobre a indústria cultural, você sabe que isso é uma característica. E a última reflexão que eu queria fazer é em relação ao papel que esses movimentos na década de 60 tiveram na compreensão que nós temos hoje de cidadania e de mobilização social. Hoje, quando nós olhamos política, entendemos o que é cidadania dentro do nosso contexto político e democrático, a gente percebe que esses movimentos da década de 60 nos mostraram que é possível denunciar e possível se mobilizar para além das questões de riqueza e pobreza, né? Porque até a década de 60, ou a análise que a ciência política tinha até esse momento, era que a grande reivindicação da população é rico e pobre, a grande briga é sempre essa. Um viés muito marxista, né? O marxismo trouxe isso muito. Mas diante da década de 60 e dessas mobilizações, o que se percebe? Existem outras reivindicações. Existem outras demandas. Demandas que dizem sobre identidade. Você não tem só essa divisão, rico e pobre. Não, existem outras coisas que estão sendo demandadas e precisam ser colocadas em diálogo, em voga. E aí a gente vê a importância dos movimentos sociais, né? A importância dessas mobilizações para mostrarem, jogar a bosta no ventilador e fazer com que todo mundo perceba que são pontos que precisam ser pensados e etc. Por fim, quando a gente fala sobre contracultura, estamos falando sobre movimentos, articulações da sociedade civil que se propõem a opor-se
Existe essa palavra? Ok. Oposto. Há uma cultura vigente. Então, pontualmente, contra a cultura a gente dá o nome de todos os movimentos na década de 60, mas nós também podemos falar sobre outras mobilizações contra culturas, porque isso acabou se tornando um conceito dentro da sociologia, filosofia, história e por aí vai. Gente, acabamos a nossa aula por aqui, ok? Muito obrigada por você ter assistido até o final. A gente tá muito feliz pela participação de vocês. Obrigada por você estar engajado na Semana da Filosofia e da Sociologia. E para ver mais essas carinhas maravilhosas aqui no nosso canal, que é inaugurado hoje, por favor, clique em curtir, se inscreva no canal, meu sonho de princesa falar essa isso. frase. E é isso, Ativa o galera. sininho pra Ativa o sininho, é isso aí. Muito obrigada. Beijo, tchau pra vocês. Prazer.